E aí, você acha que a autoridade do governo ainda provém de Deus mesmo quando o governo é corrupto? E aí, como Deus lida com esses casos, hein? E qual a responsabilidade do cristão perante o governo? Você acha que é difícil dizer quando as leis do governo entram em conflito com as leis de Deus? Pessoal, esse é o Código Aberto e você já viu que o tema de hoje, tá pesado. Então, cola comigo! Para entender o presente, é preciso conhecer o passado, e os reformadores, como Lutero, trouxeram uma nova era de liberdade religiosa. A parada era séria, pessoal. Eles defendiam que a Bíblia é a autoridade suprema, que governantes não tinham direito de controlar a consciência das pessoas. Lutero, na Dieta de Worms, em 1521, botou moral e disse que não podia negar a sua fé só porque o Estado queria. Praticamente ele disse assim: eu não vou contra a minha consciência e que Deus me ajude. Pronto, a brecha entre igreja e Estado estava criada. E o imperador Carlos V queria destruir essa rebelião e manter a autoridade de Roma. Lutero parecia fadado a morrer, gente, mas o eleitor da Saxônia, que acreditava na justiça, deu aquele salve e tirou Lutero da jogada, levando ele para um castelo. E quando Lutero voltou, o imperador tentou guerra, mas alguns príncipes já haviam aderido aos ensinamentos de Lutero sobre a Bíblia. E em 1529, o imperador convocou a segunda Dieta de Espira para barrar os ensinamentos luteranos. Mas os príncipes botaram a cara a tapa, mantiveram a postura e disseram: em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. Eles não aceitaram as limitações à liberdade de pregar e de ensinar a palavra de Deus. Já no tempo de Jesus, também tinha jogo político, e a postura de Jesus era sempre sensacional. Os inimigos, tipo fariseus e herodianos, tramaram perguntas cabeludas sobre impostos e sobre outros assuntos, tentando fazer Jesus tropeçar. Os caras queriam pegar Jesus numa saia justa usando a pergunta sobre pagar impostos. Que incrível, né? Os fariseus, que queriam a independência política, se uniram com os herodianos, que eram a favor do esquema com Roma. Jesus viu as intenções deles e não caiu na armadilha. Ele respondeu mostrando a moeda com a cara de César, lembra disso? E soltou a famosa frase: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A sacada foi genial, ou melhor, divina. Ele mostrou que a moeda é do César, mas nós fomos feitos à imagem de Deus e devemos vida a Ele. O mestre, na dele, deixou claro que temos uma responsabilidade com o governo e com Deus, indicando que cada esfera tem seu espaço. Ele calou a galera que tentava encurralar e ele deixou todo mundo sem palavras. Gente, a treta política só fortaleceu Jesus. Ele teve que lidar com as perguntas mais difíceis numa boa, mostrando aquela sabedoria celestial. E olha que ele promete passar esse conhecimento para mim e para você quando a gente precisar. Galera, essa resposta de Jesus mostrou que ambas as áreas, a de Deus e a do governo, elas podem se interagir. O domínio de Deus é total, incluindo a nossa responsabilidade com o governo. Deus dá autoridade aos líderes, mesmo que vivamos sob governos corruptos. Paulo até chama esses caras de ministros de Deus. Romanos 13 dá papo reto, ele diz assim, nós devemos submissão ao governo, mas com limites. Temos responsabilidades, por exemplo, com tributos, impostos, respeito, honra e, no geral, amar uns aos outros. Mas, curiosamente, não menciona nada sobre assuntos de adoração, blasfêmia, observância do sábado ou algum aspecto do amor a Deus. As coisas são bem separadas. Essa passagem, pessoal, destaca que Deus deu aos governos responsabilidade de proteger direitos individuais, suprimir o mal e manter relações justas. Mesmo com um governo corrupto, os cristãos devem respeitar a autoridade desde que não infrijam deveres para com Deus. Quando a lei divina entra em choque com a lei humana, a divina é sempre suprema. Como diziam os apóstolos, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí, será que a gente está mais sujeito a ser complacente com o governo ou causar tumulto demais, hein? Qual que é a sua opinião? E essas questões estão explicadinhas em Romanos 13. Ou ainda ficou alguma dúvida no ar? Conta aí o que você acha nos comentários. Bom, pessoal, analisando as palavras de Jesus em Mateus 22 e o comentário inspirado de Romanos 13, percebemos que ele ergueu um muro bem definido entre igreja e Estado. O governo tem o direito de usar força para manter a ordem e garantir direitos, mas a igreja, segundo Jesus, não deve usar de violência para pregar, indicando claramente onde fica a linha divisória. Jesus, em João 18,36, deixa claro que seu reino não é desse
desse mundo e por isso seus ministros não devem usar de força para defender sua causa. A distinção nítida entre os métodos da igreja e os do Estado são um indicativo claro nessa separação. Nas lições anteriores, nós já discutimos que Jesus estabeleceu a igreja para fortalecer o relacionamento com Deus sem recorrer à força. Ele foi manso, gentil, resistindo às pressões para cumprir objetivos civis em detrimento dos espirituais. A separação entre igreja e Estado, promovida por Jesus, demonstra sua misericórdia, bondade e sabedoria. Ao contrário de outras religiões que buscam unir governo e religião, a sabedoria divina afastou a igreja dessas ambições, evitando erros históricos. Hoje, a nossa missão, seguindo o legado da Reforma Protestante, é proclamar a verdade e defender a liberdade religiosa. E a responsabilidade de preservar esse princípio é compartilhada por todos que têm conhecimento da palavra de Deus. E aí, vamos nessa? Topa esse desafio de proteger a liberdade de todos? Escreve aí nos comentários liberdade para todos. E não deixe de compartilhar o código aberto no grupo de jovens aí da sua igreja. Que Deus te abençoe e até semana que vem.